Uma satisfação nós estarmos aqui meditando sobre o terceiro basilar. Acredito que boa parte de vocês assistiram dois. Nesse basilar, especificamente, existe o que a gente chama de as três energias do dinheiro, que é ganhar, reter e multiplicar dinheiro. O basilar 3 lida principalmente com relação a essas coisas, né? Ou seja, um pedacinho de ganhar, mas principalmente do reter e do multiplicar. Tem muita gente que, de fato, não consegue ganhar dinheiro e manter esse dinheiro nas suas mãos. E aqui é justamente o propósito que nós temos nessa caminhada de falar para vocês a respeito dessas energias todas, para que você possa efetivamente entender essa lógica. Eu queria começar fazendo uma pequena revisão, o basilar número 1, que lida com o principal dos basilares, é o 1, é onde está os princípios mais importantes, que dão base a todos os outros. Então, no basilar 1, nós falamos sobre o quadripartite de Abraão, que é basicamente baseado em duas partes de 2. A primeira parte é a alavancagem, onde está o compre barato e venda caro, ou seja, gaste pouco e receba muito. E na segunda parte está a questão da escalabilidade, para muita gente, por muito tempo. Ou se nós fôssemos falar assim, como se fosse um mantra, é como se disséssemos, compre barato, venda caro, para muita gente, por muito tempo. Quem fizer isso vai ficar rico, não tem jeito. E não só ficará rico, permanecerá rico, ou estará muito bem economicamente. Então, esse quadripartite, ele é chamado as 4 partes da prosperidade, de acordo com a vida de Abraão, porque se você analisar ou estudar a vida de Abraão, você vai ver que como ele fazia negócios, ele seguia esse ritmo aqui, essa lógica aqui. Eu vou te contar uma história para você entender. A primeira vez que eu passei isso na minha vida, porque eu conheço isso desde a infância, né? E os meus amigos sempre foram bem mais velhos do que eu, no mínimo 15 anos mais velho que eu, né? E eu tinha um amigo que ele já devia ter assim uns 40 anos, mais ou menos, e eu tinha uns 15, né? E ele chegou para mim e falou assim, ó, Wesley, já te ouvi falar, essas coisas parecem legais, mas eu queria te fazer uma pergunta. Meu pai me deixou uma fazenda por herança, e nessa fazenda, assim, a gente tem gado de leite, tira o leite, né? Mas leite, Wesley, não dá dinheiro. É um negócio, é um trabalho de louco, eu não ganho dinheiro. E eu vejo você falando aí do quadripartite, mas como que eu poderia aplicar isso na minha vida? Eu perguntei para ele assim, custa quanto para você produzir 1 litro de leite e você vende por quanto? É mais ou menos assim. A gente vende por 90 centavos e custa 85 centavos, mais ou menos, para gerar 1 litro de leite. Realmente vai ser difícil você chegar longe com um negócio desse. Porque se você dividir 90 centavos por 85, não sei como é que você ganha dinheiro e paga suas contas, né? Não tem como, né? Não tem como você pegar esse leite e produzir alguma coisa com ele. E aí um belo dia ele me chamou para ir na fazenda dele, e chegando lá, ele fazia um queijo e um requeijão que eu nunca tinha visto aquele negócio. Que negócio gostoso. Então, que tal você parar de vender o leite e fabricar queijos? Porque eu conheço vários supermercadistas e eles vão poder vender para você. Na época podia, não tinha que ter esses selos aí do Ministério da Agricultura e tal, né? Ele começou a produzir o queijo, apresentei as pessoas para ele e tal. Eu trabalho com empresas desde 12 anos e aí é óbvio, né, que não era como é hoje, obviamente. Eu era muito novo, mas eu conhecia as pessoas. E aí ele começou a vender, a vida dele melhorou demais. Por quê? Porque o custo que ele tinha permaneceu mais ou menos o mesmo tanto, subiu um pouquinho, só que ele vendia o queijo muito mais caro, mas muito mais caro. A vida dele melhorou bastante, mas um belo dia, tomando café, comendo queijinho com ele, falou assim, ó, já melhorou muito, mas muito mesmo. Mas ainda não consigo ter uma vida assim muito plena, né? Porque é mais ou menos assim, numa proporção, aquilo que era vendido por 90 centavos passou a ser tipo R$ 2. A vida dele melhorou muito. Então, digamos, R$ 2 dividido por 85 já é muito melhor, mas ainda não era muito bom. Então, você consegue fazer com esse queijo, esse requeijão que você faz aí, algo que seria vendido ainda melhor? E aí ele ficou de pensar e alguns dias me chamou para voltar na fazenda e chegou lá e me disse assim, Wesley, é o seguinte, nós só fazemos isso para a família e para os amigos, mas a gente faz alguns pastéis aqui, pastel de catupiry, pastel de queijo, etc, né? Que é uma delícia. Vamos lá comer esse negócio. E vamos lá comer, mas nossa, que
pastel. E você faria o quê se você tivesse no meu lugar, Wesley? Fala assim, ó, sua fazenda está na frente da BR, e na frente da BR aqui, você poderia pedir para que o DNR liberasse você fazer uma lanchonete. Faz uma lanchonetezinha pequenininha. Começa a fazer esse pastel e vender aqui. E assim ele fez. Ele começou nessa lanchonete a vender e começou a dar fila lá, né? Porque assim, o pastel era gostoso demais da conta, né? Ele se tornou um pasteleiro de mão maior com diversos tipos de pastéis, mas principalmente focados nesse catupiry que ele aprendeu a fazer, nesse queijo que ele fazia e tudo mais, só que agora era assim, o pastel ele vendia tipo R$ 10, e o custo do pastel era tipo né? 1,50 mais ou menos, e enfim, passados alguns anos, né, a última vez que eu fui visitá-lo, ele estava vendendo a lanchonete dele que tinha mais ou menos uns 200 funcionários. Como que ele conseguiu fazer esse império? Ele começou fazendo o quê? O custo dele permaneceu imóvel, mais ou menos o mesmo tanto, e ele conseguiu multiplicar várias vezes o valor que ele recebia pelo mesmo produto que ele fazia. Então essa é a mesma lógica, né? Você está fazendo coisas que muitas vezes não é tão valorizado, mas o seu custo em proporção à receita que você recebe é muito barato. Então o efeito prático de fazer isso, que é comprar caro e vender barato, é que o seu dinheiro não aparece, você entendeu? Ele vai todo embora com os custos. Agora, quando você inverte essa lógica, aí o dinheiro começa a aparecer. E aí o seu desafio é permanecer fazendo isso décadas. Aí a prosperidade ela é imparável. Agora, para você fazer isso, você tem que aprender a fazer conta, né? Tem umas continhas que a gente faz para fazer o quadripartite do Abraão, que a gente chama de fazer, portanto, aquilo que a gente chama de alavancagem, ou a LVC. Nesta mesma basilar, existem as 7 formas de paz. Nós precisamos, efetivamente, termos as 7 paz em nossa vida, ou seja, as 7 shalons ao mesmo tempo para que a prosperidade nos alcance. Se nós vivermos uma vida sem paz, então a nossa tendência é de desistir, não sermos resilientes nos negócios. E não tem como ter prosperidade sem resiliência. A resiliência é fundamental. A resiliência vem de resistir, permanecer no negócio por muito, muito tempo, se possível, para todo sempre enquanto existirmos. E aqui está uma lógica fundamental. Se você estiver em conflito em uma dessas formas de paz, então você tende a não ter essa resistência. Então, a primeira é a paz espiritual, que tem a ver com você encontrar o sublime do teu olhar, o sublime em tudo na sua vida, que tem a ver com Deus. A segunda paz é a paz mental, quando os teus pensamentos são pacíficos. Depois tem a paz emocional, das emoções da vida, que é paz interior, alegria e gratidão. A paz física, quando o seu corpo ele é preservado, você tem como cuidar dele. A paz dos relacionamentos, quer dizer que você vai ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, você vai ser melhor nos relacionamentos, menos agressivo, né? Aliás, praticamente não será agressivo. Você vai escolher estar em lugares socialmente pacíficos, você não vai estar com medo de encontrar pessoas ou estar em lugares, e você vai ter, finalmente, paz financeira, ou seja, as 7 formas de paz ao mesmo tempo. Esse quadripartite, ele é explicado em 13 princípios. Todo basilar é superficial. Todo basilar vem do termo base, ou seja, ele é a base, mas ele, por ser base, é superficial. Embora nos encante, embora o processo seja bacana de olhar, né? Mas ele é a base, ele é a simplicidade, é a síntese. Quando a gente reduz os 13 princípios para explicar o que há por trás de lógica de cada um desses princípios. Então, quando nós estamos falando do Basilar 1, nós estamos falando dos princípios 1 a 13. Esses princípios é que explicam profundamente os 13 princípios. Por exemplo, a excelência, que é o princípio número 1, a sabedoria financeira, que é o princípio número 2, a confiança em Deus, né, a confiança no eterno, que é o princípio 3, né, sem confiança você não vai longe. Depois você tem o princípio 4, que é trabalhar e ter diligência. Depois o princípio 5, que é a emoção que mais se torna parnascento, digamos assim, ou dá a você a capacidade de ser próspero, que é o princípio da gratidão, a gratidão nas finanças. Depois você tem o princípio das 2 línguas,
chamado Lashon Hara e Lashon Hatov. Depois você tem o princípio das alianças estratégicas, depois os 5 potes, depois um degrau a menos e o anseio, que é o princípio 10, o contentamento, que é o princípio 11, a Ahavá, e as formas de amor, que é o princípio 12, e então, no princípio 13, pausar e preparar, que é conhecido em hebraico como o Shemitah. No nosso último encontro, falamos sobre o basilar número 2, que é basicamente o princípio da simetria. Isso quer dizer que, na verdade, de uma maneira geral, você deveria ser pequeno alcançando coisas grandes. E isso faz com que a gente se mova em direção à ação a partir do prognóstico de que, na maioria das vezes, você tem que ser um Davi enfrentando seu Golias. E do ponto de vista das empresas, isso é a mesmíssima coisa. Eu vejo muita gente pensando assim, um dia que eu tiver todos os meios, todo o dinheiro, aí então vou fazer. Isso é um ledo engano. Na verdade, se o propósito está à sua frente, mesmo que você não tenha todos os meios para vencer, você, na verdade, vai, porque uma vez que o propósito é claro para você vai tentar realizá-lo, né? Então, isso é basicamente o anão vencendo um gigante. É assim que a gente vive, ou seja, você tem um sonho, você tem uma esperança, você tem um propósito, aquilo é colocado no seu coração e então você parte para cima mesmo diante de gigantes. Mas isso não vem de uma ilógica, vem de um processo que existe. E sinteticamente, no Basilar 2, que foi o que nós vimos no nosso último encontro, o encontro dos basilares, tem a ver justamente com o poder das pequenas coisas, das pequenas vitórias. Vencer todos os dias é mais importante do que pensar em vencer em anos. Nós precisamos vencer na soma das pequenas vitórias, alcançar grandes. Essa é a primeira forma de chegar lá. Agora, esse princípio do Basilar 2, ele está caracterizado em vários outros. Então, primeiro, vencer, e depois que você pensa nas pequenas coisas, você tem que agir, porque fé sem obras é morta, ou seja, você vai ter uma fé ativa, uma emuná ativa, você vai agir com toda a força que você tiver, mesmo sendo pequeno, com toda a determinação, mesmo sendo pequeno, entendendo que você tem que ser muito mais produtivo do que todos os outros. Quanto o outro faz com 10 funcionários, você faz com 1, às vezes com menos, né? E aqui é que está a fé ativa, né? Fazer mesmo quando você talvez não tenha todos os recursos a seu favor. O terceiro passo desse basilar que nos é ensinado é que você tem que ter um propósito, né? E esse propósito, ele é separado. Santidade é separação. Então, quando você está falando assim, eu tenho um propósito quer dizer que existe um problema neste mundo, uma circunstância nesse mundo, e nesta circunstância desse mundo, você descobriu um jeito de resolver esse problema que as pessoas querem pagar por isso, querem que você resolva e querem pagar isso para você. E aí, quando você descobre qual é este que você é capaz de resolver, você se separa, né? Você começa a abandonar os outros trabalhos, as outras oportunidades, e você foca, portanto, neste propósito, nesse problema, ou nessa circunstância que você vai fazer. E vai fazer de que maneira? De forma pura. Quer dizer que você vai fazer sem enganar, sem roubar, sem tergiversar, sem enrolar, porque a pureza vai te levar longe. Você muitas vezes pode perder a pureza, né? Perder a moralidade, a ética no negócio, mas o fato é que daqui a pouquinho você vai levar um tropeção. Não vai muito longe, porque isso, na verdade, o enrolo vai fazer você ficar famoso porque é uma pessoa enrolada. Da mesma forma que se você for puro nas suas intenções e nas suas atitudes, você será uma pessoa admirável. O que te leva ao quinto passo: ter imaginação. Criatividade. Então, sem imaginar coisas que outros não imaginaram, tecnologias, processos, formas de atender, vai fazer com que você, se não imaginar, não conseguir vencer, porque na verdade você faz o que você pensa. E se você não estiver imaginando coisas disruptivas, formas disruptivas de fazer, não importa o que você fez, não dará certo. Então você tem que ser uma pessoa extremamente criativa, pensadora, tem que botar a cabeça para pensar, em outras palavras, para fazer com pouco o muito. Isso vai te levar em um dado momento a ter coragem decisiva, coragem espiritual. Porque a verdade é essa, em um dado momento você vai se deparar com tudo aparentemente preparado por você, diante de gigantes, mas é a sua vez de fazer. E nessa vez de fazer é a hora de dar o passo. Foi nesse momento que eu citei uma palavra muito comum, que é do provérbio judaico, que diz: fé é assim. Primeiro você coloca o pé,
depois Deus coloca o chão. Tem que ter coragem para viver isso. E essa coragem vai te levar normalmente ao sucesso. E quando o sucesso chegar, que as pessoas notarem e te perguntarem, agora é a hora de agradecer e dizer: Deus me deu a força, a sabedoria, a condição. Eu sou muito grato por essa circunstância, porque sendo grato por essa circunstância, eu chegarei longe, porque a gratidão é a emoção da prosperidade. Agora, quando a gente olha para essas coisas, a gente vê claramente que existem explicações muito mais profundas que fazem com que esses passos da assimetria sejam, obviamente, levados em consideração. A explicação profunda desse, digamos assim, basilar número 2 está entre os princípios 14 e 26. Quando no princípio 14 nós estamos falando da proibição de pegar dinheiro emprestado, né, que tem umas regras bem específicas de como você faz isso, para ter o hábito de, por meio das pequenas forças do dinheiro que você ajunta, mas que não pega de outros, prosperar. Isso te levará ao princípio 15, que tem a ver com plantar e colher. Não há como você viver essa vida de prosperidade sem ir lá e plantar a semente e esperar que essa semente cresça e você colha. Mas tem aspectos específicos sobre isso que fazem com que você viva essa assimetria. No princípio 16 existe o trabalho duro. E acredite, principalmente no começo ou nos primeiros 10 anos, você vai ter que se esforçar muito mais do que a média para conseguir fazer a assimetria. No princípio 17, que tem a ver com o propósito, é o que nós chamamos de tikkun olam, ou restauração do mundo. Você vai ver que sem ter essa forma de pensar, você não terá a criatividade que faz disrupções. No princípio 18 existe o Histadrut, que quer dizer diligência extrema, ou seja, detalhe, assim, zelo para as vírgulas, porque vencendo nos detalhes você vencerá no todo. No princípio 19, o princípio da coragem, que é quando você precisa realmente sair e determinar-se. No princípio 20 tem uma questão de estratégia chamado guardar e avançar, que faz com que você comece realmente a entrar na mata. No princípio 21, o entusiasmo e a alegria, que faz também uma brutal diferença nesse ataque. E lá no princípio 22, o sono restaurador. Acredite, se você não dormir bem, se você tiver distúrbios do sono, ou estiver trocando a noite pelo dia, você não terá nem saúde, nem imaginação suficiente para conseguir fazer a assimetria da prosperidade. O dom divino tem a ver com algumas coisas que Deus te dá de presente. Um dom, uma capacidade de agir. Isso faz com que você pense radicalmente diferente. Existem 21 dons, pelo menos um deles é dado para você. E aí você tem que aprender a identificá-los. No princípio 24, que é o princípio do silêncio, você vai ver uma coisa ainda mais interessante. Quando você compara o barulho que existe num lugar pobre com o barulho que existe num lugar rico, você vai ver que, de fato, no lugar rico é muito mais silencioso. E o silêncio, ele tem características específicas na geração de prosperidade, existem regrinhas do silêncio para você também prestar atenção. No princípio 25 é o princípio dos dízimos, colocando Deus à prova. Existem vários tipos de dízimo e cada um deles tem uma forma de praticar e cada um deles tem uma forma de gerar prosperidade. O que nos leva ao último dos princípios do basilar número 2, que é o princípio 26, os saberes. Se você quiser prosperar daquilo que você faz, você deve saber tudo, absolutamente tudo. Isso quer dizer que, na verdade, a prosperidade tem tudo a ver com o quanto você sabe daquilo que você faz. Como o próprio Salomão dizia, vês um especialista naquilo que faz, este se assentará entre os reis da terra. Mas como saber? E como você faz para chegar lá? Isso está previsto no princípio 26. A soma dos princípios 14 a 26 é, na verdade, o basilar, que nós chamamos de assimetria da prosperidade. E aí, nós fizemos toda essa introdução para que nós chegássemos aqui até o basilar número 3, a começarmos a falar do basilar número 3, que tem a ver com intrepidez. Intrepidez é um destemor. A prosperidade que existe, o nome é Parnassá, na verdade, prosperidade bíblica se chama Parnassá, ela necessita de sabedoria, é o que o primeiro basilar nos mostra, é uma sabedoria. Agora, além de sabedoria, vai exigir de você que você seja produtivo, que é o que o segundo basilar nos ensina, né? Ser produtivo, fazer cada vez mais com menos, cada vez mais com menos. Isso que a gente chama de assimetria, produtividade. Começar pequeno, mas agir como grande, com
todas as forças que você tiver. Mas, na verdade, quando você está falando agora de consolidar essas coisas, de fazer as coisas acontecer, você vai ter que ter intrepidez. A intrepidez é uma coisa que eu estou vendo sendo cada vez mais rara. As pessoas estão vivendo uma espécie de uma apatia, uma moleza, né? Uma desistência, uma tristeza, uma desistência das coisas que eu fico muito impressionado como isso está acontecendo. Porque, na verdade, a instrução que nós temos é para viver o inverso, viver intrepidez. Mas a gente precisa analisar isso sob um ângulo bastante lógico e mostrar isso para vocês na Bíblia, na tradição oral, como isso acontece. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quanto de suas decisões têm sido baseadas no medo? Ou quando você olha para você e vê que você tem uma boa ideia, que tem um grande projeto e tudo mais, mas no final das contas, você está lá diante desse projeto, mas você está borrando de medo. Então, quantas vezes isso tem acontecido com você dessa forma? Porque eu quero dizer para vocês que o medo é paralisante. O medo vai fazer com que, mesmo você diante de uma vitória iminente, está na sua mão, é só você estender as mãos e fazer, mas você está paralisado, não vai, né? Está roendo unhas, com medo das coisas. E as suas decisões têm sido baseadas no medo? Eu gostaria de suscitar em você uma memória e pensar nas oportunidades que foram aparecendo em você, em todas as áreas da vida, mas principalmente econômicas, e que você perdeu essas oportunidades porque você estava com medo de alguma coisa. O medo, ele tem um lado bom e um lado mal, mas na maioria das vezes, do ponto de vista da prosperidade, ele é principalmente, inicialmente, um lado mal. Então nós temos que analisar aqui essa intrepidez, primeiro falando do medo. O medo, ela tem uma escala, digamos assim, um diagrama de crescimento. E aqui eu estou mostrando para vocês graficamente como que é essa escala. Primeiro, a pessoa tem um medo que nasce da preocupação. A preocupação se transforma em nervosismo. Nervosismo se transforma em ansiedade. A ansiedade vai se transformar em pavor. O pavor se transforma em desespero. O desespero se transforma em pânico. O pânico se transforma em horror. E o horror se transforma em terror. E quanto mais você está subindo nessa escala do medo, mais paralisada é a pessoa, mais desistente é a pessoa. Mesmo que tudo esteja claro que vai dar certo, mesmo que tudo esteja na mão para vencer, aí a pessoa paralisa, rói unhas, se trava. Ou seja, essa pessoa que deveria ser alguém que cria coisas, que faz a prosperidade acontecer, na verdade, perde as oportunidades. Na verdade, deixa passar. E cada vez que você deixa passar, por causa do medo, o tempo começa a agir contra você, porque nós, seres humanos, temos um enorme de um problema contra nós. Nós somos limitados no tempo. Um dia morreremos aqui na face da Terra. Em média, o brasileiro, se mulher tem 76 anos de vida, mais ou menos na média, né? E os homens têm 72. Homens vivem menos do que mulheres. E aí você começa a pensar, né? Os últimos anos, normalmente, você já está bem doente. Então, digamos assim, que na média as pessoas vão trabalhar 35 anos. Você imagina, você deixou passar 15, 20 anos com medo de algo, você já perdeu, assim, a maior parte das oportunidades. Você, se estudar conosco, você vai ver que existe o princípio das 10.000 horas multiplicado por 4. Isso quer dizer que a cada 10.000 horas, que dá mais ou menos 10 anos de esforços, você gera um ciclo de bons econômicos, de oportunidades, a cada 10.000 horas, se você agir de maneira plena. Isso quer dizer que uma pessoa que está com medo e perdeu 10, 15, 20 anos, na verdade, nunca vai ter o ciclo dos 40 anos na sua vida, ou seja, ciclos de extrema favorabilidade. E por que não vai ter? Porque essa pessoa ficou trocando de trabalho por medo desse, daquele outro, dessa oportunidade. Esse é um problema seríssimo, gente. Problema seríssimo, na verdade. Esse medo, ele tem duas condições, que é curioso, na verdade, né? Porque quando a gente olha para o rito milenar, para a tradição oral e tal, você vê que existe a lógica da dualidade. Ou seja, toda afirmação existe uma contra-afirmação. Por isso, o medo, ele pode ser destrutivo, como também, curiosamente, pode ser construtivo. E aí você pensa assim, mas medo construtivo? Tem isso? Tem isso. Na verdade, existem algumas formas de medo que você deveria ter, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas assim, principalmente, o medo que nos afeta muito é o destrutivo. Então esse medo destrutivo é quando você só olha o lado negativo das coisas.
Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, verdade, trabalhou pouco tempo por causa justamente dessa categoria. Essa pessoa basicamente só chegava para me contar as desgraças e como tudo ia dar errado. Eu até apelidei essa pessoa na época de trombeta da má notícia. Toda hora era uma notícia ruim. Meu Deus do céu, como pode um negócio desse? As pessoas olham para as coisas e, ao invés de tentar achar oportunidades, mesmo na circunstância mais difícil de todas, essas pessoas só encontram o olhar do terror, do problema. Eu estou dizendo para vocês que tanto o terror como a oportunidade estão convivendo na mesma realidade. Todas as duas circunstâncias são verdades. A questão é, você vai sintonizar os seus sentidos em qual delas? Porque o fato é o seguinte, a maioria das pessoas que eu conheci nessa vida tem medo destrutivo, medo paralisante. Medo que faz com que a pessoa não consiga agir. É esse medo que tem a ver com ansiedade, tem a ver com pânico, tem a ver com o temor que vai fazer essa pessoa realmente não conseguir fazer mais nada, não agir, não empreender, por causa de circunstâncias que ela imaginou na maioria das vezes, ou até pode ser verdade, e que essa pessoa, por causa disso, não parte em direção à prosperidade. Aí, por causa disso, muitas vezes a pessoa, por causa do medo, está convivendo de uma maneira absolutamente natural com a pobreza, com a escassez, com a falta de futuro. Esse medo é o que a gente chama de medo destrutivo. Mas existe, por causa da dualidade, o medo construtivo. Um medo que é, na verdade, positivo. Um medo que te protege das besteiras da vida, porque nós também não podemos ser meramente agentes de impulsividades. Vou fazer porque deu na telha e eu não tenho medo. Aí também pode ser tolice, porque você não avançou de maneira premeditada, de maneira analítica, de maneira respeitosa, porque uma pessoa que tem medo construtivo é uma pessoa que age respeitosa, mede suas palavras, vai medir também o seu orçamento, se é capaz de fazer, vai agir na vida com humildade, não com soberba, porque tem reverência diante das coisas que importam, vai ter um propósito, ou se estiver diante de alguém que tem um propósito, é submisso a esse propósito, e, portanto, olha para as coisas de Deus com muito zelo, muito tato, porque Deus é grande. Então, quando a gente olha para essas coisas, as duas coisas são verdades ao mesmo tempo, as duas realidades. A questão é que nós precisamos olhar para o medo e fugir daquela sombra destrutiva. E aqui, portanto, a gente precisa dar alguns conceitos e explicar como é que esses medos agem na nossa realidade. Eu vou começar explicando aquele que é mais presente, o medo destrutivo. Por que ele nos destrói? Por que ele faz com que nós não tenhamos intrepidez, que é aquela forma de agir com toda a determinação até conseguir aquilo que se propôs? Essa intrepidez é necessária, mas o que nos para? O medo destrutivo. Então, nós olhamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia descreve algumas formas de medo. O primeiro deles é o homem que tem medo do próprio homem e tem medo da pobreza. Então, essas pessoas que agem assim estão achando que o outro sempre vai fazer uma armadilha, o outro sempre tem uma pedra a jogar contra nós, que o outro vai fazer o mal, que o outro vai conseguir, ou que eu não consigo sair dessa circunstância, essa pobreza maior do que eu não consigo agir. E essas pessoas, portanto, levam a vida assim de uma forma extremamente preocupadas, não conseguem olhar para amanhã sem sentir paz. Esse medo faz com que, na verdade, essa pessoa tenha várias dificuldades de dormir. E ao ter essas dificuldades de dormir, dá um mau humor, dá uma falta de perspectiva do amanhã, e essa pessoa tende a andar a vida de forma assim paralisada. Essa pessoa tende a não saber lidar direito com o dinheiro, mesmo que ganhe muito dinheiro, nunca tem dinheiro. Então o que acontece com essa pessoa? Ela vive uma vida de ansiedade. Ai meu Deus, amanhã eu tenho que pagar a conta tal. Nossa, como que eu vou fazer, né? Ai meu Deus, eu acho que eu vou ter que... E faz besteiras, porque tem essa pressa incrível por causa desse medo, esse pânico que não faz com que essa pessoa tenha a habilidade da negociação. Então esse medo é aquilo que nós chamamos de uma forma de Yetzer Hará. Yetzer Hará em hebraico quer dizer inclinação para o mal. É a tendência do ser humano a só focar na desgraça, a só colocar os seus sentidos naquilo que vai dar ruim, ou que você acha que vai dar ruim.
é só focar os seus sentidos naquilo que lhe falta, ou que você acha que falta. É um medo, assim, verdadeiramente destruidor, porque esse medo é uma demonstração cabal de que você não tem confiança no Deus da providência, que ele vai prover a solução. E você vai achar diversas passagens bíblicas falando sobre isso. Eu não tenho aqui, por espaço de tempo, condição de abordar várias. Mas eu estou citando aqui para você Provérbios 29 e 25, que diz assim: o medo do homem arma laço. É como se eu estivesse dizendo para você: o medo do homem vai preparar armadilhas para você. E cada armadilha, cada uma maior do que a outra, de maneira que você vai se dar mal. O seu medo faz isso. Você escolhe cair no buraco. Mas continua o texto. O medo do homem arma laços, mas quem confia no Senhor estará seguro. Então veja, na verdade, nós temos aqui novamente uma dualidade. Ou seja, existe o medo, o focar os seus sentidos nas desgraças. Esse é o motivo de porque há muito tempo eu não vejo televisão, não vejo jornal, eu não quero saber qual é a desgraça que está acontecendo no mundo. Porque, na verdade, eu gostaria de colocar e me esforço para colocar os meus sentidos nas soluções, no desenvolvimento, no avanço. Ao mesmo tempo, eu só tenho 24 horas por dia como você. Dessas 24 horas, 8 horas aproximadamente, eu estou dormindo. Como você. Mas o que você vai fazer com as suas 16 horas? Coloca os teus sentidos naquilo que soluciona. Então, o que os teus olhos veem, ou seja, o que você está lendo, o que você está assistindo, aquilo que os teus ouvidos estão ouvindo, cada uma das coisas, os cheiros que você está tendo, os seus sentidos, deveria estar focado nas soluções. Mas a maioria das pessoas gosta, né, tem um certo prazer de estar colocando os seus sentidos nas desgraças da vida, nas dores da vida. Então essa pessoa se enche de pânico. Volta e meia a gente recebe assim, gente ligando, falando assim: nossa, você viu o que vai acontecer? Tal drama vai acontecer. E volta e meia isso acontece no mundo todo. Eu me lembro lá que no final de 1999, toda hora aparecia na televisão: vai ter o bug no milênio, os computadores vão parar, nós vamos voltar à Idade da Pedra. E o que aconteceu? Nada, né? Só o povo com medo, né? O mundo vai acabar na virada do ano 2000. Então as pessoas estão sempre assim, com essa coisa. Isso prepara armadilhas. A pessoa faz bobagens sobre isso. E veja que os próprios sábios de Israel, estudando sobre o povo de Israel, dizia o seguinte, que havia muitos israelitas lá no deserto que estavam com medo de que não houvesse o pão, né, o maná que caía do céu, suficiente para o dia de amanhã. Então o que eles pegavam? Pegavam a porção dobrada. Aí o que Deus fazia? Aquilo que eles pegavam em dobro apodrecia. É mais ou menos isso. Pessoas acumuladoras de coisas que não vão ser usadas, porque estão com medo. Vão deixar essas coisas apodrecer e vão deixar faltar. O fato é que, quando você não tem determinação, então, na verdade, você perde a confiança. Isso é o que a gente chama de medo destrutivo. Quando você não tem o ajuntamento, a intrepidez necessária, você mesmo sabota a sua provisão. E é uma coisa que você pode fazer assim de exercício na sua própria casa. Vá gaveta por gaveta. Ao terminarmos aqui de estudar, abra suas gavetas e veja o que você tem. Provavelmente você tem um monte de coisas que você comprou e que você talvez nem nunca usou e talvez nunca usará. E você fez isso porque estava mais ou menos igual aos israelitas no deserto, acumulando com medo de amanhã não ter, ou sendo tentados com medo de amanhã não poder ter. E essas coisas vai fazer com que você, com medo dos outros e com medo do que a pobreza pode te alcançar e talvez amanhã você não tenha oportunidade, você na verdade começa a plantar pobreza. E veja como esse medo é destrutivo. O segundo tipo de medo é aquele medo que paralisa a pessoa para agir. A oportunidade surgiu. Você deveria agir, mas agora você está com medo. Você sabe que você tem todos os meios para vencer, mas agora você está com medo. Esse medo está no extremo dos medos e nós chamamos esse medo de terror. Quando a pessoa está em pânico, em terror, essa pessoa deixa a sabedoria de lado, porque ela não é mais zelosa, ela não é mais passo a passo, ela age por impulsividade, e impulsividade é muito empobrecedor. Na verdade, você faz escolhas tolas, o que é o contrário de sabedoria. A sabedoria quer dizer que você faz as escolhas no tempo certo, com os prognósticos certos, para que você use tudo que você tem, o pouco que você tem, que pode ser muito, para usar certo. Mas a pessoa que está com esse medo paralisante é aquela pessoa que está com medo de falhar.
E eu digo para vocês, né, se você estiver dessa forma, você está abrindo provavelmente mão de muitas oportunidades, porque você diz assim: "Eu não consigo, eu acho que não vou conseguir". Talvez na primeira vez seja verdade, mas aí você insiste, 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 e aí você vai ficar bom naquele negócio, ao invés de ficar paralisado dizendo assim: "Me chamaram para cantar". Eu cantar? Ó, aprende a cantar, ué. É necessário para a sua profissão? Ué, aprende a cantar, ué. Ah, me chamaram para tocar um violão. Você sabe? Sei não, mas já que isso é importante para o meu negócio, eu vou aprender a tocar. E assim você vai começar a receber convites na sua vida. O que você tem dito para esses convites? Tem ficado paralisado? Porque se for isso, acredite, você está abrindo mão de um mundo de oportunidades que vai aparecendo para você. A Bíblia nos saboreia com a parábola dos talentos. E você vai ver que existem pessoas até nessas parábolas que fazem isso. Nós temos lá o servo que resolveu enterrar o seu talento. Aquele que tinha lá o tesouro, né? É verdade que era pouco, mas ele poderia ter feito desse pouco muito, mas ele pensou assim: é melhor não perder. E aí colocou esse talento ali debaixo da terra até que o chefe chegou, o dono do dinheiro. E ele disse assim: ó, meu filho, você é um servo inútil, na verdade, porque olha só, você não aproveitou porque você preferiu se paralisar por causa do medo, escondeu debaixo da terra. E eu vejo muita gente assim, fazendo isso. A pessoa que se diminui, a ela própria é sua maior inimiga, né? Esse medo destrutivo, ele vai levar a pessoa a não agir e também, quando é colocado a oportunidade na frente dela, ela escolhe declinar. Não aceito, não, obrigado, não vou fazer, não, não é para mim. Eu vou até te indicar uma pessoa, olha só, tem um amigo, uma amiga, essas pessoas vão fazer. Talvez pessoas que não teriam a menor chance se você se esforçasse, mas elas aceitaram isso. Se você quiser estudar isso mais fortemente, você pode ir lá para Provérbios 10:4, e você vai ver que existem afirmações fortes sobre essa questão da diligência e de não parar diante desse medo de não estar pronto. E a verdade é que quem é que está pronto para alguma coisa? Porque eu sei que eu não estou. Talvez você também não esteja, mas o fato é o seguinte: se a oportunidade foi colocada para você, você foi se preparando, tem uma hora que você tem que estrear nesse negócio, né? E se chegou a hora, vai lá e estreia. É assim, seja lá o que for. Então, esse medo é destrutivo, esse medo é paralisante. Esse medo faz com que você perca muitas oportunidades. E nós podemos chegar aqui a algumas análises sobre o impacto desses dois tipos de medo na prosperidade. E veja, são impactos terríveis. O primeiro deles é que você vai ter bloqueio de circulação. A pessoa se torna avarenta. E o que o avarento faz? Pensa o tempo todo em duas coisas: ganhar mais e economizar mais. Isso é que o avarento faz. Porque ele tem medo. O tempo todo na cabeça dessa pessoa tem mais dinheiro, menos gasto, menos gasto. E essa pessoa se torna medrosa terrivelmente. E esse medo faz com que essa pessoa não queira dar. É do ser humano dar. E a gente só dá o que tem. Quando você tem medo, você faz isso, dá medo. E medo é o quê? Nada, é um destruidor. Essa pessoa tem medo de investir, tem medo de fazer, tem medo de acontecer. Essa pessoa vai viver uma vida de escassez, porque ela não quer nem investir com medo de perder para gerar prosperidade. Olha só que coisa louca. Como que a pessoa vai fazer isso? Se ela está só acumulando, colocando debaixo do colchão. Essa pessoa aprisiona a prosperidade com medo de perder o miserável pouco que ela tem. A segunda conclusão que a gente olha para esse tipo de medo, olhando para a Bíblia, olhando para as pesquisas científicas, é que essa pessoa, ela não é visionária. Ela tem, na verdade, visões reativas. Alguém bate nela, ela bate de volta. Alguém faz alguma coisa, ela faz de volta. Então essa pessoa costuma tomar decisões financeiras muito, muito tolas por causa do medo. Porque, na verdade, as pessoas que geram grande prosperidade tomam decisões visionárias quando ninguém está vendo. Eu já vi isso acontecer assim com desgraças, né? Tipo assim, vamos comprar a moeda digital número tal, que quando começou era $2, agora é $10.000 cada um. Poxa, agora quem está ganhando dinheiro é aquele que comprou lá no começo. Porque se você comprar agora, provavelmente, o mercado um pouco mais adiante cai, volta aos $2, você comprou por $10.000, né? Digamos assim, né? Não sei se é isso não, mas é mais ou menos isso. Não estou nem dizendo que vai cair não, mas é mais ou menos esse o movimento que existe no mercado. Essas pessoas esperam as coisas virarem moda.
Eu vejo isso muito acontecendo, por exemplo, no setor imobiliário. A pessoa está lá, olha para uma terra, sabe que aquilo ali parece que daqui 10 anos vai ficar uma coisa fantástica. Hoje um lote talvez esteja em, sei lá, 10.000 dinheiros, e daqui 10 anos vai valer 1 milhão de dinheiros. Ela deveria ter comprado hoje, né? Esperado os 10 anos passarem, né? Mas agora ela vai comprar quando aquele negócio vale 1 milhão de dinheiros. Todo mundo está pegando empréstimo no banco para comprar aquilo, que é caríssimo, né? Ela devia ter comprado quando era 10.000 dinheiros, mas ela não comprou porque ela tinha medo. Esse medo faz com que essa pessoa, basicamente, escolha viver uma vida reativa, que é altamente destrutiva. Na verdade, no princípio 51 está aquele que é considerado o maior gerador de pobreza de todos os tempos. É você não zelar pelo seu leito de casamento. A coisa que, de acordo com a tradição oral e a Bíblia, se você estudar, se você for ver o princípio 51, é de cair o queixo. Quando você vê as histórias, você vê que puxa, realmente verdade, é você divorciar-se. Essa é a segunda coisa que mais empobrece. A primeira coisa que mais empobrece é quando você se divorcia pela segunda vez. É extremamente empobrecedor. Pessoas que não zelam pelo seu leito conjugal. É um negócio terrível, porque a primeira coisa que acontece no divórcio é dividir o patrimônio pela metade. Mas você não divide só o patrimônio, você dobra as despesas, porque antes era uma casa, agora são duas. Então você dobra as despesas e divide o patrimônio, mas não é só dobrar as despesas, que é muito comum quando as pessoas se separam que tem uma guerra judicial. Aí vai ter advogados, aí vai ter justiça, taxas, multas, oficial de justiça e tudo mais. É uma coisa extremamente empobrecedora. Na verdade, a mais empobrecedora de todos é o princípio 51, e a gente explica como você transforma isso em prosperidade. Mas, na verdade, o princípio por trás disso não é o maior gerador de prosperidade, porque o princípio 51 é o único que começa com uma ameaça de Deus. Todos os outros começam com a promessa de bênção. E veja, em 2020 nós chegamos ao auge das separações comparado com os casamentos. Mais ou menos 43% das pessoas que se casaram até 2020 se separaram. Então, você vê a quantidade de pobreza que tem sido emanada no Brasil e tudo mais, mas quando você olha a pobreza, você vê que tem uma conjugação muito forte entre separação, né, divórcio, e pobreza existente. É de doer o coração. A ganância é você transformar o dinheiro no seu Deus. Por que você quer ter tanto e tirar tanto dos outros, muitas vezes de maneira até antiética? É porque você ainda não entendeu que existe um conceito chamado medak medá medá, que quer dizer medida sobre medida, ou, em outras palavras, Deus te dá numa proporção várias vezes mais de acordo com o que você dá. Então, nós precisamos estar envolvidos em causas sociais. Parte do nosso dinheiro, aliás, esse é considerado o terceiro dízimo, chamada de tzedakah financeira, a estratégia de como você faz isso para doando, ganhar ainda mais, né? E fazer isso de maneira ética, né? Tem uma estratégia muito grande, e você vê que realmente, quanto mais rica a pessoa, mais ela dá. Você pega uma pessoa tipo Warren Buffett, com mais de 100 bilhões de dólares de patrimônio, todos os anos ele dá 2, 3 bilhões a causas sociais. Aí você fala, mas é muito dinheiro. Mas quanto mais ele dá, mais ele ganha. Esse é o medá que medá medá, que é um princípio que a gente aborda, inclusive, no princípio 52, é o último de todos, o princípio da multiplicação do dinheiro. Como que a gente faz isso? A forma com que você faz, né? Porque os últimos 13 princípios são multiplicadores de dinheiro, né? Agora, quando você é ganancioso, você não quer dar nada, e o dinheiro escorre pela sua mão. A miséria está na cabeça da pessoa, né? No hebraico, o propósito tem a ver com uma dor. Então, o seu cliente, ele tem, digamos, uma dor no dedão do pé. Ninguém resolve essa dor, mas essa dor incomoda essa pessoa muito. E aí você acha uma cura para esse negócio. Não importa o preço que você vai colocar, essa pessoa que está com a dor no dedão do pé vai te procurar em filas para comprar de você. Da mesma forma, eu vejo as pessoas pensando muito assim: nossa, eu vou fazer tal serviço, vou prestar tal serviço, vou fazer tal coisa, vou ter uma proporção assim e aí vai acontecer, porque eu faço com qualidade. Assim, parece uma lógica boa. Mas, meu filho, você faz o quê? Fabrico geladeira. É mesmo? E você está vendendo aonde? No Polo Norte, onde congelar coisas não é uma dor. Não é um problema que as pessoas querem ver resolvido. E aí você vai fazer agora aquilo que Philip Kotler chama de a arma do desesperado, promoção.
compre 3 e pague uma. Você está fazendo promoção. Por que você está fazendo promoção? Porque o que você está propondo não resolve um problema real. Porque se resolver um problema que as pessoas estão dispostas a pagar, não é você que vai tentar vender para elas, é elas que vão procurar você. Agora, fazer isso torna você uma pessoa muito rara. E os filhos de Deus trabalham com coisas raras. Se você não estiver olhando para resolver um problema real, o que você oferta, então você perdeu o valor. Agora você tem que ter um mundo de vendedor e fazer um mundo de promoções. A crise tenderá a te alcançar. Eu estava falando do medo destrutivo e agora vou falar do medo construtivo. O medo que é bom, o medo que te faz bem. O primeiro medo que nos faz bem é o temor baseado na sabedoria. E o que é esse temor? É o respeitar aquilo que foi te dado de instrução e que ao longo dos anos e dos milênios foi provado que funciona. Nós tendemos a olhar isso como um temor de Deus. Deus nos deu as suas instruções. Faça isso, não faça aquilo. E Deus não erra. O Senhor da sabedoria é Deus. Então a gente olha para as instruções de Deus assim com muito respeito. Isso é uma forma de medo. É assim, a gente sabe que se a gente fizer o contrário do que Deus está falando, vai dar ruim. Então você olha para aquilo, mesmo que você não goste muito, mesmo que a ideologia do momento seja meio que contra, né? Aí você vai obedecer, né? Porque isso é inclinação para o bem. Então você obedece e funciona. Então, nessa forma aqui deste temor, você pode se dar mal por duas condições. A primeira condição é que você está fazendo errado e não tem esse temor por ignorância. Ou seja, você não buscou saber o que de fato Deus quer que você faça, sob que condições, quando, porque aí, quando você não sabe, você simplesmente pisa na bola porque você não sabe. Então, tem que saber. Então, a gente tem que estudar, buscar saber, se aprofundar, olhar ângulos diferentes, e aquilo ali pode, aquilo não pode, basicamente. E você pode não gostar, ou pode ser que agora todo mundo faça o contrário disso. Ou como existe aquela frase que explica isso maravilhosamente, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo o certo. Se aquela é a norma, simplesmente você deve obedecer. Agora, existem aqueles que têm o conhecimento e continuam desobedecendo. Mas agora é o seguinte, aí é burrice. A pessoa está sabendo que vai dar ruim e vai lá e faz, sei lá, porque tem uma outra emoção envolvida, porque está com vergonha, sei lá o quê. Mas a pessoa vai lá e faz, ou porque está com um desejo imenso e vai lá e faz. Então, quebrar essas coisas vai fazer você se dar mal, digamos assim. Mas então existe um medo que nos ajuda, né? Esse medo do temor. Conhecer, portanto, a essência. É por isso que lá em Provérbios 9:10 nós temos essa afirmação forte. O temor do Senhor, aqui nós estamos falando o respeito, uma obediência do que Deus te pede para você fazer, é o princípio da sabedoria, porque Deus sabe tudo. O conhecimento dele sabe tudo. Vai te levar a ser uma pessoa prudente, uma pessoa assertiva. Nós olhamos aqui, por exemplo, com o princípio do mussar. O mussar é uma forma de você ter disciplina premeditada para fazer por meio de abstenção de coisas que você gosta enquanto você não alcança as coisas. Você, obviamente, se aprender um pouco mais sobre mussarismo, você vai ver como isso é importante. Mas é basicamente assim, tudo começa com um desejo. Esse desejo que você tem, digamos, de ter uma, sei lá, de soltar uma pipa, né, ao vento, e aí você olha para isso e pensa assim, então tá bom, eu vou ter que trabalhar, ganhar dinheiro, e depois que fazer tudo isso, eu vou comprar os instrumentos, né, o papel de seda, o bambu, a linha, o cerol, etc. Vou construir isso e só depois eu vou soltar isso, ou seja, vou ter o prazer de soltar a pipa. Por que muitas pessoas hoje estão perdendo temor? É porque inventaram cartão de crédito, tentaram financiamento fácil. Então a pessoa tem um desejo, ela ainda não trabalhou, ela ainda não ganhou dinheiro, ela não quis comprar as coisas para ela própria construir, mas já vai lá e compra as coisas que desejou, sem ter produzido, sem ter passado por nenhum esforço, e agora vai lá curtir a pipa dela, né, soltando ao vento. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que você entre em muitas dificuldades. Porque, na verdade, você deveria fazer um mussar. Então, o que é o mussar? Eu quero soltar a pipa. Eu tenho que trabalhar e ganhar o dinheiro primeiro, só vou soltar depois que eu fizer isso. Mas eu vou fazer, inclusive, uma força a mais.
Eu tenho uma bicicleta que eu gosto de andar, enquanto eu não ganhar o dinheiro, construir minha pipa, eu não ando de bicicleta. Isso é que é mussar. Abrir mão de coisas que eu tenho prazer, que só afetam a mim, para que eu tenha o impulso de partir em direção, com intrepidez, em direção àquilo que vai me dar a minha pipa, o meu sonho, o meu projeto, o meu propósito. Portanto, este temor de seguir as regras, ou seja, não ter o prazer enquanto não for merecedor, é uma das formas que eu estou falando aqui, vai fazer você empobrecer. Mas seguir as regras por respeito, ou seja, os padrões que Deus colocou, vai fazer dar certo, você entende? Então, nós temos um segundo medo, que é um medo que vai fazer com que você não desperdice as coisas. Então você começa a fazer progressão, você começa a olhar para as coisas e fala assim: se eu continuar gastando desse jeito, então em tanto tempo vai dar ruim, eu vou diminuir esse gasto aqui, eu vou zelar por aquele outro ali, eu vou fazer com que, na verdade, eu tenha zelo pelas coisas e, ao mesmo tempo, eu vou começar a olhar para o Senhor, o que Ele me instrui, sabendo que, obedecendo, Deus arruma um jeito de garantir o sustento. Ou seja, eu não vou viver uma vida de castigo, não vou ser um desonrador, eu vou ser alguém que realmente segue essas regras. Por quê? Porque eu sigo as regras de maneira metodológica, de maneira a garantir que Deus esteja na minha vida e que eu também garanto essa provisão. Você vê, por exemplo, lá em Salmos 34, 9 a 10, falando sobre isso. Isso aqui é o temor. Temor é uma palavra que é mais ou menos como respeito, respeitar e obedecer. Então, digamos assim, respeita e obedece a Deus, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o respeitam e obedecem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Percebem? Essas coisas vão atingir a sua prosperidade de diversas maneiras. A primeira maneira que isso vai te atingir é que você, por respeitar as regras, se torna uma pessoa diligente. E não é só diligente de ter zelo, é assim, sabe? A sua roupa dura mais, porque você é diligente até na escolha das roupas. E não só no escolher, mas no zelar por elas. De maneira que, se a sua roupa dura 2 vezes, 3 vezes mais do que os outros, você gasta 3 vezes menos do que os outros com roupas. E nunca falta na sua casa. Mas não basta você só ter a roupa. Essa roupa você tem porque você tem uma dor, que é o propósito. Ou seja, eu vim para este mundo para ajudar a curar essa dor. Esse é o seu propósito profissional. Você está agindo em direção a ela de uma forma assim muito intrépida, né? Muito forte. Isso faz com que você seja zeloso em cada detalhe. Você planeja, você trabalha árduo, você busca parcerias, você ouve conselhos dos sábios, né? Então quer dizer que você vai se esmerar, você vai caprichar. No final das contas, a prosperidade te alcançará. Uma segunda consequência que existe nessa questão é que você começa a ser cada vez mais íntegro. Integridade é uma palavra que vem de inteiro. Antigamente, só ia vender vasos e o vaso era assim, na hora de fabricar, dava uns furinhos. Aí o pessoal não queria quebrar o vaso, queria vender, passava uma cera naquele vaso e ficava igualzinho, né, como se fosse vaso mesmo. Mas na hora que colocava a água, o óleo, o negócio vazava. O pessoal ficava fulo e dizia assim: eu quero um vaso sem cera. Então a pessoa que era sem cera, aí vem esse termo, sincera. E isso quer dizer que a sinceridade é o centro da integridade, do inteiro, ou seja, eu quero um vaso inteiro, inteiro, sem cera. É exatamente isso. Você vai cumprir as normas, as regras de maneira inteira e vai ser conhecido por alguém que não engana, alguém que é justo, alguém que é correto nas suas transações, e isso tende a atrair parcerias boas. E, por outro lado, como você é um doador, quanto mais você dá, mais você recebe, ou seja, o me dá, que me dá, me dá. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, quanto mais você dá, quanto mais propósito você atinge, porque você está cumprindo isso porque faz parte do respeito que você está fazendo, e não é fácil, viu, gente? Quer dizer que não é fácil, mas com o passar dos anos você vê como isso é libertador, como isso é bom. Não ser imediatista, não se curvar à quebra dos preceitos, né? Então, por que você faz isso? Porque você tem uma fé inabalável, ou como a gente fala que você tem que ter fé inabalável e esforço extraordinário. É o que nós devemos fazer, porque este é o propósito. E então, diante disso, existe aqui nesse propósito uma regra geral da intrepidez. A intrepidez tem a ver com techuvá.
Techuvá é o que nós chamamos de conversão. Conversão que muitas pessoas dizem arrependimento. Isso quer dizer que se você quiser ser uma pessoa próspera de maneira ética, saudável, você vai ter que entender que existem dois medos, que há um medo bom e que há um medo mau. Então você vai ter que transformar esse medo mau que existe em você, aqueles dois tipos de medo, e transformar isso nos medos bons. Em outras palavras, quando você olha para a Bíblia, para a tradição oral, né, lê os seus textos, você começa a perceber que existe toda uma lógica disso. A Bíblia dizendo para você, lança fora o teu medo, dizendo o seguinte, lembra daqueles medos maus? Joga fora esse negócio e confia em Deus, ou seja, transforma esse medo mau nesse medo bom. Temor respeitoso, obediente, temor que tem a ver com sabedoria, temor com buscar o conhecimento da sabedoria, buscar obedecer o conhecimento que você tem, mesmo que o mundo hoje olhe e fale assim que você é meio bobão. Ser uma pessoa zelosa, caprichar no que você faz. Zelar, fazer com que você consiga entregar coisas melhores, com menos estruturas, com menos custos envolvidos, fazer com que você olhe para o que você está fazendo e olhe para uma projeção de tempo, 20, 30, 40 anos, porque na verdade quando a gente olha nessa projeção de tempo é 40 anos no mínimo, né? Você olha para isso, você sabe onde você quer chegar, você tem um propósito, você olha para isso e sabe assim, olha, esses problemas de hoje são como a própria Bíblia diz, né? As nossas pequeninas tribulações, as nossas vãs e pequeninas tribulações, passageiras tribulações, eu vou superar esse negócio, vou continuar lutando, eu confio, eu vou continuar insistindo e vou fazer isso com entusiasmo. Como que você acha que um negócio desse não vai dar prosperidade? Vai dar. Gente que luta, luta, luta e sabe onde quer chegar. E olha para o que foi colocado para ser seguido e obedece. Então você precisa fazer uma inversão de polaridade. Esse medo que paralisa, você tem que jogar fora. Colocar no lugar dele o medo do temor, da sabedoria, da obediência. Seguir as regras da obediência. Porque o fato é que quando você transforma esse medo que paralisa para esse medo que age, obedecendo às regras de Deus, às instruções de Deus, então agora você começa a perceber que, na verdade, o que existe é uma guerra dentro de nós. É uma guerra que existe dentro de mim. É uma guerra de você contra você. Porque esse é que é o propósito. E a gente, a todo momento, nós somos tentados a fazer besteira. Em várias áreas. É a mesma coisa com dinheiro, sabe? Tá lá o banco ligando para você a todo instante, fala assim, não, eu te empresto, taxinha baixa. E você tentado para pegar, né? Tentado para pegar, ao invés de botar a sua cabeça para raciocinar, como que você faz para achar uma alternativa lucrativa de maneira que resolva esse problema econômico que você tem? Eu quero só dizer para você que no princípio 14 existem duas circunstâncias que você pode pegar dinheiro emprestado. São muito específicas que você pode pegar, mas as pessoas estão pegando hoje dinheiro emprestado assim para luxar, sabe? Para comprar um carro mais chique para mostrar para os outros, ou para ter uma coisa mais chique para mostrar para os outros que não precisa. Então é cair em tentação, tá quebrando as regras. Então essa guerra existe interna dentro de nós, né? Essa guerra, como a gente fala lá no princípio um degrau a menos, que a pessoa quer porque quer gastar mais do que ganha, quer usar o cheque especial, usar o que não pode, quando na verdade ela deveria ter uma vida mais simples e gastar menos para inverter os medos. Você inverte os medos pelo temor, ou seja, pela obediência àquilo que o Eterno te pede para você viver. E essa questão nos leva à intrepidez, porque quando você faz o que deve ser feito, você se torna uma pessoa intrépida. A intrepidez, ela te dá uma coragem, sabe? Uma disposição de fazer, porque você vê que você não é uma pessoa que está fazendo bobagens ao longo da vida. Somas de pequenas bobagens, de pequenas tolices, que têm efeitos econômicos. Essa capacidade de confiar e agir de maneira forte na vida. Então nós podemos olhar para o que quer dizer intrepidez. Intrepidez quer dizer que você tem uma força do coração, digamos assim. A energia que torna você imparável diante do projeto que você tem, diante do negócio que você tem, para fazer isso acontecer. Imparável para achar circunstâncias e soluções. Você se torna uma pessoa com uma energia impressionante. É o primeiro que acorda e é o último que dorme. Estuda, se esforça,
porque você tem poucos meios, poucas estruturas, e é isso mesmo, você vai fazer com pouco mesmo. Vai agir, portanto, com uma tremenda de uma determinação. Vai ser aquela pessoa que vai botar o pé para acontecer, mesmo todo mundo duvidando. Mesmo que você possa olhar e dizer assim, falta algo em mim, talvez ser mais preparado. Mas o fato é o seguinte, agora é a hora, esse é o momento. E é você, tem que agir. Isso tem muito, muito a ver com o tamanho da força espiritual que você tem para fazer a sua parte nessa capacidade de realizar, porque a promessa que nós temos é uma promessa de colheita. Essa promessa de colheita que existe em diversas porções da Bíblia, como você pode ver em Josué 1:9. Razak, o Baru, né? Ou como se diz, ser forte, corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. E então, nós estamos falando que nessas circunstâncias, esses homens tinham muito menos capacidade de acontecer, de fazer as coisas acontecer, mas o que Deus falava para eles é ser forte e corajoso. Veja, coragem é a mesma palavra para intrepidez. Coragem é o inverso de medo. É quando você está agindo com temor de maneira decisiva. E você tem andado com coragem, porque nesse ponto a gente começa a perceber que existem outros aspectos dessa coragem que em alguns autores nós vemos ele falar exatamente uma palavra que não existe no português, que é imparável, eu pelo menos acho que não tem, já procurei, não achei no dicionário, imparável. Mas o fato quer dizer o seguinte, nada te abalará. Você vai em direção ao que você tem que fazer e só parará depois de atingir o seu propósito. Isso é intrepidez. E vai falar como vencedor, vai sonhar como vencedor, vai fazer de fato as coisas agirem no que concerne a sua parte, porque você vai estar em movimento de maneira decisiva. Quando nós estudamos os sábios de Israel, falando sobre isso, você vê, por exemplo, a seguinte afirmação: quando Israel agiu com coragem, Deus lhes abriu os portões da abundância. É como se nós pudéssemos parafrasear isso e dizer: quando você age com coragem, Deus abre os portões da abundância para você. Então, essa intrepidez que nós precisamos ter, uma vez que a gente encontra o nosso propósito, uma vez que esteja de acordo com as instruções que Deus dá como você agir, uma vez que não é impulsividade, ela na verdade é um grande fator de prosperidade e gera condições impressionantes porque você perdeu o medo. Seja o que for que você tiver que fazer, você vai arrumar um jeito de fazer, mesmo que seja aparentemente tudo contra você. Então, de certa forma, agora você é corajoso diante de uma possibilidade de falha. Você joga o medo de falhar fora e passa a agir. Talvez não seja a ação mais bonita, do cara mais preparado, tudo mais, que tem mais estrutura, mas é a sua ação. E nessa ação que começa a agir, começam as coisas a acontecer. Ou como nós podemos dizer que existem afirmações sobre isso e pessoas que fizeram isso. E nós temos diversos exemplos, mas antes de falar dos exemplos, eu vou mostrar para vocês como é a estratégia para você viver essa intrepidez, biblicamente falando. Primeiro, você precisa cultivar confiança, confiança que faz você agir. E como que a gente faz isso? Eu faço isso todos os dias antes de me levantar. Eu acordo e começo a lembrar-me de todas as vezes que Deus me deu a direção, ou que Deus me livrou de alguma coisa, ou que Deus me fez chegar numa circunstância em que um grande milagre aconteceu. E eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida, diversos milagres, é mesmo? Mas na hora que você começa a se lembrar todos os dias de maneira premeditada, dá uma disposição, gente, de fazer as coisas acontecer. Assim a gente acorda com a vontade, sabe? Com ânimo, não é? Ao invés de acordar, pegar o celular e olhar para as desgraças da vida. Então você deveria acordar e fazer a instrução bíblica que diz que você deve trazer à memória aquilo que te dá esperança. Uma vez que você está trazendo à memória a essas coisas que te deram esperança, tanto no passado quanto também para o futuro, você deveria, sabe, estar o tempo todo clamando: Senhor, me ajuda, tenho tal decisão a fazer, eu preciso tomar essa decisão de maneira sábia. Olha, eu preciso tal coisa. E diante das orações, agir, ir lá e acontecer. É aquele negócio, né? Você ora e você crê no que você orou, ou você fez uma oração só por fazer? Porque a oração fervorosa é a oração que se crê. O que você pede, você crê que Deus está, de fato, junto com você.
a não ser que ele fale o inverso. Então você está pedindo e você vai agir de acordo com o que está sendo pedido, o que te leva à terceira ação. Você começa a liderar, porque se você fizer essas duas primeiras coisas, creia, você vai ser exemplo de muita gente. E sendo exemplo de muita gente, elas vão olhar para a sua vida, não tanto para o que você fala. Então, aquilo que você está falando e pregando, você precisa viver. E o sonho que você está dizendo que vai buscar acontecer, as pessoas precisam ver você agindo para fazer esse sonho acontecer. Ou seja, você vai se tornar líder, o que te leva a olhar para a promessa. Se você não sabe para onde você está indo, se você está trabalhando nos seus dias só pensando em pagar a conta do almoço e da janta hoje, então você não sabe onde você está chegando e você vai perder a esperança. Então você tem que estar o tempo todo raciocinando o que você quer fazer acontecer, em quanto tempo, e olhando para isso, sabendo que você hoje talvez não vá alcançar isso, que talvez aquele sonho maior, grande, vai ser uma coisa que vai acontecer daqui 40 anos, ou daqui 20 anos, ou daqui 10 anos, e que hoje você só tem que vencer tal coisa que somada à vitória de hoje, que somada à vitória de amanhã, daqui 10 anos, 20 anos você vai fazer, mas você tem que estar lembrando sempre um olhar lá no prêmio. Então, se você está pensando no prêmio, a dor de hoje não faz muita importância, você entende? O problema de hoje, a decepção de hoje pode até doer, mas você está olhando para o prêmio maior, aquilo que você quer alcançar de alvo, e isso faz com que você continue com a determinação de acontecer. Mas, curiosamente, precisamos pegar um pedacinho da nossa vitória hoje e contribuir para a vida de outras pessoas, para que você não perca a generosidade, para que você não seja dinheirista, para que você faça propósitos todos os dias de viver em direção à bênção de amanhã. E isso faz com que você seja uma pessoa determinada e faz com que você também seja bem visto, o que vai fazer com que você faça um networking decisivo, porque você deveria cultivar isso, conhecer pessoas melhores do que você, pessoas que chegaram mais longe do que você, estar à roda dessas pessoas, à mesa dessas pessoas e ter patrocínios dessas pessoas. Nós chamamos isso de teoria da mala, explicado lá no princípio 51. E, obviamente, você vai enfrentar por meio de palavras o seu medo. O medo vai bater, por mais que você seja uma pessoa incrível, mas você diz, eu vou enfrentar isso. Você diz assim, eu vou conseguir. Não, eu vou tentar, eu vou me esforçar. Mas está grande, mas eu vou tentar porque eu sou capaz. Talvez eu não consiga tudo hoje, mas eu vou insistir. E você vai fazendo com que essas coisas aconteçam na sua vida. E, gente, existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que viveram a intrepidez para Parnassá. Eu estou aqui com uma lista de pessoas para você ver. Olha só, Abraão. Deus chegou para Abraão e falou assim, meu filho, é o seguinte, sai da sua casa aí, dos seus parentes, e vai para um lugar que eu ainda não vou te informar para onde é, mas você vai chegar lá. E ele largou tudo. E veja, às vezes nós temos que fazer isso a mesma coisa que Abraão, né? Intrepidez de Abraão. Talvez você tenha que largar seu emprego, que parece bonzão, para viver aquele seu projeto que está no seu coração há tanto tempo e Deus já validou diversas vezes. Não é para você sair largando emprego não, você entendeu? É para você raciocinar que se aquilo é real, você vai ter que abandonar uma coisa por outra. Ou veja o que aconteceu com José no Egito, né? Ele interpretou sonhos e aí o faraó colocou ele como vice. E ele foi lá e peitou e fez. Olha a quantidade de exemplos. Moisés, que tinha a língua presa, falava ruim, mas o exemplo de falar para o faraó foi dado a ele. Josué e Caleb, outra história impressionante. Davi, que enfrentou Golias com uma pedrinha, né, uma funda. Aquele gigante com aquelas armaduras todas. Esther, que arriscou a sua vida diante do rei para salvar o seu povo. Neemias, que pediu o grande rei persa para reconstruir os muros de Jerusalém. Daniel, etc, etc, etc. Então, se nós olharmos a intrepidez, existe uma série de regrinhas de explicação profunda aqui para você raciocinar. Está entre os princípios 27 e 39. São as regras da intrepidez. A primeira delas é um passo de fé. Não tem como você ser intrépido sem dar esse passo de fé. É você, em um dado momento, quando você diz, eu tenho fé, quer dizer que agora você tem que largar essa coisa, aquela outra coisa para fazer o que você tem que fazer. Essas regras te levam para a matriz do avanço. Ou seja, avançar tem também regras. Esse passo de fé tem que chegar você mais longe, mas tem também regras.
Essas regras vão fazer com que você comece a perceber que existe um troca-troca, digamos assim, né? Uma forma de você contribuir para o outro contribuir para você, e tem regras éticas sobre isso. No princípio 30, é um dos mais tocantes para mim, que é a dinastia da abundância. Nasce daquela forma de honrar pai e mãe, né? Impressionantemente. Na maior parte das vezes, as formas de prosperidade longevas e grandes, bem grandes, têm a ver com intergeracionalidade. Quer dizer, o pai planta, tipo assim, o avô planta, o neto colhe e o bisneto fica muito grande por causa desse princípio aqui. O princípio 31 tem a ver com a acumulação para o empreendedorismo. Aqui está a regra, a gente chama de regra do risco zero. Como que você faz para atacar tendo risco zero, chamada regra dos 24 meses. Está no princípio 31. Lá no princípio 32, nós temos a reputação de 4 camadas. Tem 4 famas que você deve ter para conseguir ter uma vida intrépida, vencedora, fugindo do medo que destrói. No princípio 33, existe o foco na fronteira. Pensa numa coisa que já me botou a cabeça para raciocinar várias vezes e pensar assim, não, por que eu não raciocinei isso antes? Porque no princípio da fronteira quer dizer que, na verdade, você deve levar uma vida meio que no limite, sem descumprir as regras, mas no limite das regras. E ao fazer isso, você vai ser uma pessoa muito diferente, mas extremamente próspera. No princípio 34, você vai ver que viver essa vida intrépida quer dizer que você tem que ter uma visão de longo prazo e olhar para os perigos que vêm do amanhã e transformar esses perigos em oportunidades. No princípio 35, nós vamos falar sobre as 3 regras. E você vai ver que escolher um lugar para colocar o seu negócio tem que cumprir 3 regras para que o medo fuja e as favorabilidades te alcancem. As favorabilidades são fundamentais. Então, para escolher colocar nessa cidade, ou naquele bairro, ou naquela rua, tem 3 regrinhas específicas. No princípio 36, nós temos a regra de ouro do patriarcado. Os patriarcas tinham por base essa gana da intrepidez com uma única regra, mas que tem princípiozinhos por trás para você ver que se você seguir essa regra também, haverá prosperidade sobre prosperidade. No princípio 37, é chamado bálsamo emocional, porque por mais que você seja intrépido, haverão feridas do coração e você deve curá-las. E aí também tem meios de você fazer isso para você não perder o impulso porque ficou triste em um determinado ponto. No princípio 38, existe aquilo que é considerado como um dos 3 princípios mais geradores de prosperidade de todos os tempos. É conhecido como a estratégia das multicamadas. É impressionante como você tem uma estratégia dentro da estratégia, dentro da estratégia, dentro da estratégia. Tem 4 camadas. E quando você fala assim, mas realmente isso faz diferença. E por fim, existe o pecado da assídia. A assídia é considerado o grande pecado contra a intrepidez e é muito empobrecedor. E a gente precisa combater isso. Em outras palavras, nós podemos dizer aqui algumas coisas decisivas sobre essa intrepidez. A intrepidez, ela gera essa prosperidade, porque na verdade é com a intrepidez que você demonstra que você tem fé. Porque a fé sem obras é morte. Então, se você diz que tem fé, mas não está agindo, então você não tem fé. Isso se aplica para as coisas da igreja, mas também se aplica para as coisas dos negócios dos crentes que estão na igreja. Essa fé ativa precisa de coragem, precisa de disciplina, precisa de visão e se tornar essa pessoa sábia que você devia ser. Ou seja, não são as circunstâncias perfeitas que te levarão aos grandes acontecimentos ou à grande prosperidade. É, na verdade, quando você tem uma parceria lá com o céu, que faz você caminhar fazendo a sua parte aqui na terra, enquanto você está vivendo, é que vai fazer essas coisas acontecer. Como você pode ver na tradição oral, uma palavra linda sobre isso, tocante a meu ver, que diz assim: a coragem não é a ausência de medo, mas é a presença de fé maior do que o medo. Você tem coragem de realizar o sonho que Deus colocou no seu coração? Porque quando nós olhamos a história de diversos, principalmente os patriarcas, na história, nós começamos a ver exatamente que o que essas pessoas fizeram foram atos de coragem que Deus os sustentou por meio da confiança que eles tiveram em Deus. Isso faz toda a diferença e eu espero que alcance você na sua vida.
Caminhando aqui para o fim dessa explicação da intrepidez, eu gostaria de fazer, como sempre faço, algumas exortações, né? A exortação é falar assim: olha, tenta fazer isso, sabe? Eu queria ver você livre, eu queria ver você uma pessoa mais sólida nessa caminhada. Eu queria dizer que você precisa crer em Deus. Você precisa confiar nele muito mais do que você está confiando. Porque se o que você está pensando em fazer ou já está fazendo tem a ver com os propósitos e as instruções de Deus, então você tem que ser intrépido. A segunda admoestação que eu gostaria de te fazer é que você deve agir mesmo que não esteja sentindo coragem. Isso é a ação da fé, porque com a ação da fé, com o tempo, a coragem virá. Eu gostaria de dizer também para você que você precisa de aliados espirituais, sabe? Você tem que fazer parcerias, pessoas têm que te ajudar na vida e você deve buscar essas pessoas. Você deve ter pessoas que saibam mais do que você e que queiram contribuir com você, talvez até com dinheiro, para que a sua força se multiplique. Eu gostaria de dizer para você que sempre por trás dessa intrepidez existe a generosidade. Ser generoso até quando está faltando dinheiro é fundamental para que a sua fé seja testada. De acordo com a tradição oral, dar no tempo da escassez abre portais de abundância. Eu gostaria de dizer para você que você deve usar suas palavras como uma arma, como uma espada. O que sai da sua boca são ordens espirituais. Então preste atenção no que você está falando. Tome cuidado se você não está decretando coisas assim terríveis, né? Dizer que as coisas estão terríveis, que o mundo está mal, que a crise está acontecendo. Você deveria tomar cuidado com o que você fala. Eu gostaria de dizer também para você que você deve ter disciplina mesmo que você vença. Muitas pessoas perdem a bênção depois que obtêm grandes vitórias, se tornando soberbos, deixando de ser humildes e deixando de perseverar. Não é porque você já começou a vencer que você deve parar a sua luta. Eu gostaria de dizer para você sobre a oração. A oração tem muito a ver com a intrepidez, o que é pedir, clamar e caminhar em direção ao que foi pedido e clamado. Oração que se acredita. E por fim, eu gostaria de dizer para você que as pequenas vitórias precisam ser celebradas. Eu quero dizer também para você que se você olhar uma afirmação que faz toda a diferença do meu ponto de vista sobre essa intrepidez, é aquilo que Jesus falou para os discípulos, que talvez seja algo que precisa ser dito para nós. Por que andais tão tímidos? Porque o medroso é tímido. Por que andais tão medroso, em outras palavras? Por acaso não tendes fé? Ou por que vocês não estão decisivamente pegando o projeto que está no seu coração, que é aprovado, que Deus te deu todas as orientações, você passou pela multidão de conselheiros, tem todo sentido. Por que você não está agindo para fazer isso acontecer? Qual é a força que está ali causando a falta da sua intrepidez? Por acaso você não tem fé? Se você quiser estudar esse tema ainda mais profundamente, existe aqui uma série de passagens, tanto na Bíblia quanto na tradição oral, com textos ainda mais profundos e ainda mais incisivos a esse respeito, dizendo: levanta da tua cadeira, anda, persista, seja intrépido, realize o propósito da sua existência. E que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha essa intrepidez na sua caminhada. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.